Vamos iniciar com um podcast. Nós estamos completando 5 anos e alguma coisa tem que surgir de novo. Vamos iniciar num padrão bem diferenciado aqui. Vamos entrevistar o nosso pastor. Pastor aqui, vocês depois podem fazer perguntas, amém? Então, vamos aprender mais um pouquinho sobre a história da igreja, sobre a história do pastor. Então, vocês têm liberdade para tirar suas dúvidas. Mas vamos iniciar orando. Vamos iniciar orando, amém? Então, onde você está aí, curva a tua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. E você também que está em casa aí, feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai, agradecendo por mais um dia, por mais um momento aqui. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós somos gratos, Senhor, e eternamente gratos a Ti, por todas as oportunidades que Tu nos concede de estar em Tua presença, Senhor. Porque entendemos e sabemos que Tu és a maior potência que existe. Tu és o soberano, o único, o criador de tudo que há e existe, e aquele Senhor que nos chama de filho, Pai. Deus, somos eternamente gratos a Ti por todos os livramentos que Tu tem nos dado, Senhor, por todas as oportunidades, por todos os momentos em que vivemos em comunhão, em que vivemos em unidade, Senhor. Tudo isso é um reflexo do que há de ser no Teu reino, Pai. Então, Senhor, nos ensina a viver o Teu reino aqui, Senhor, neste período, para que, Senhor, possamos aproveitar o máximo de Ti, o máximo do Teu reino a cada instante, a cada momento, Paizinho. Te pedimos, se faça presente nesse trabalho, é um trabalho que iniciará de maneira diferente, mas, Senhor, a Tua presença, ela tem que ser constante aqui, ela tem que ser real aqui em nosso meio, Pai. Nós mudamos a maneira de atingir, nós mudamos as estratégias, nós traçamos, Senhor, planos diferentes, manobras diferentes, mas o nosso alvo é o mesmo, é Ti, Senhor. O nosso alvo sempre será a Ti, Pai. Então, Senhor, que este momento seja para o engrandecimento e crescimento do Teu reino, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, muito obrigado por mais 5 anos de existência. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Coisa boa estar aqui, apresentar o nosso ilustríssimo pastor Paulinho. Um aplauso ao Senhor aí pela vida do nosso pastor. O homem é mesmo que ser uma potência. Faz, pastor. É isso aí. Pessoal, vamos chegar aqui para frente? Bora? Você também que está em casa, chega perto da televisão ou do celular. Presta o celular aí. Faz assim, ó. Vamos chegar mais para frente? Vamos ter uma conversa legal aqui? Precisa estar longe. Vamos ter uma conversa legalzinha aqui, ó. Pode chegar, ó. Tem cadeiras aqui à frente. Tá no nome reservado, mas depois você sai e tal. Amém? Não? Desculpa aí. Tá aqui também nosso ilustríssimo Elton, cantor aqui, diretor de artes. O homem é uma potência aqui. O cara dança, faz tudo aqui, né? 1001 utilidades. Cadê a palma para Elton? Gente, pelo amor de Deus, isso aí. Tem a cara feia, mas não morde. Não é assim. E esse que vos fala, o mais servo aqui, amém? Galera, vamos começar aqui tirando uma dúvida. Elton, idade, nome, de onde você está falando? Meu Deus. Não, pessoal, eu tenho certeza que a maioria do pessoal aqui me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Elton, faço parte da diretoria aqui junto com o Ábio, com o pastor Paulinho e o Matheus também. Nós somos as pessoas que pensam nos projetos, que oram pelos projetos e que idealizam tudo aquilo que é pensado muito tempo antes para que essas coisas aconteçam, né? Eu queria primeiro já começar falando, não falando, né, mas perguntando ao pastor Paulinho, que enquanto a gente estava fazendo aquelas orações e foi surgindo essa ideia, eu já fui anotando algumas perguntas aqui para a gente poder discutindo algumas coisas. E eu queria perguntar para o pastor Paulinho, né, sobre o sentimento de estar completando 5 anos e saber se mudou alguma coisa desde o começo, né? Eu sei que quando a gente funda um projeto, a gente começa um projeto, a gente já pensa lá no futuro, tipo, sei lá, daqui a 10 anos, 15 anos. Eu queria saber do senhor, tipo, se continuou com os mesmos projetos, se o senhor continuou pensando na mesma linha, ainda está pensando na mesma linha que o senhor pensou lá no comecinho, se mudou alguma coisa, se
fugiu ou se inovou mais alguma coisa. Eu queria saber do senhor como é que está, tanto os sentimentos dos 5 anos de estar fazendo aqui no Galpão, como as ideias do Galpão desde o comecinho, se hoje mudou alguma coisa, se não, se permanece a mesma coisa. Só em primeiro lugar, graça e paz. Uma das coisas que mudou radicalmente foi as pessoas. Igreja é igual ônibus coletivo. Entra uns e sai outros, entra uns e sai outros. E nesses 5 anos, a gente teve uma rotatividade de pessoas, digamos até que grande, no sentido de muitas pessoas entrarem, muitas pessoas irem para outras igrejas, mas isso é natural. Eu acredito que um pastor que ele inicia o ministério não entendendo esse princípio, ele pode até se frustrar, porque a igreja é um amontoado de pessoas, cada um com suas ideias, cada um com seus pensamentos, cada um com seu mundo. Então, nesse processo de mudança de pessoas, a gente pode perceber que a gente precisa passar a nossa ideia, a nossa visão, os nossos valores para os que estão chegando, para que, digamos, que esse fluxo diminua, que essas pessoas permaneçam de fato mais tempo. E respondendo agora de uma forma mais séria, o que de fato mudou nesses 5 anos acerca da nossa visão, não diria que mudou a visão, mas eu diria que nós melhoramos ela. Você vai vendo outros formatos, você vai vendo outras igrejas, você vai lendo alguns livros e você vai aplanando, você vai aperfeiçoando a ideia que Deus no início nos entregou. Então eu diria que nós não mudamos, mas nós aperfeiçoamos sim a nossa filosofia de vida cristã, os nossos valores, né? Recentemente agora na nossa classe nós criamos os nossos valores, nós estamos vendo a nossa visão, a nossa visão, a nossa missão como igreja, o nosso propósito de igreja. E então eu diria que mudou, mas para melhor. Nós temos aperfeiçoado. Mas a visão de ser uma igreja que está fora do quadrado religioso, nós permanecemos com essa mesma ideia. O pensamento de entendermos que igreja não é coisas, mas sim pessoas, permanecemos e fortalecemos cada vez mais essa mesma ideia. Amém, show de bola. Paulinho, falando mais, você citou aí que existe uma classe que está criando os valores, a missão, está induzindo, ou seja, você está criando com a sua comunidade a visão da própria comunidade? Então, nós percebemos nesses 5 anos, uma igreja nova, nós vamos aprendendo com os erros. Aquilo que você acerta, você aperfeiçoa, e onde você errou, você muda de estratégia. E a gente percebeu que a gente, ao mesmo tempo que ganhou muita gente saiu. E por quê, pastor? Eu diria que quando as pessoas que estão chegando, elas não entendem qual é a tua visão, qual é a tua missão, essas pessoas dificilmente irão entender o que você está falando. Então a criação da sala Servant, ela vem no objetivo de passar para todas as pessoas que querem trabalhar no Galpão Mais Um, através do serviço voluntário. Essas pessoas elas vão entender como nós pensamos, qual é a nossa visão de igreja, qual é a nossa visão como comunidade, qual é nossos projetos sociais, qual é a nossa visão teológica. Então na classe as pessoas têm essa liberdade de tirar suas dúvidas e automaticamente elas começam a vibrar quando elas entendem perfeitamente aquilo que nós estamos falando. Então a classe ela tem o objetivo de solidificar e fazer as pessoas de fato se tornarem mais igreja junto conosco aqui no Galpão. Essa classe, qual é a composição dessa classe? Quem constitui ela? Quais são as pessoas? A classe ela é aberta para todos aqueles que querem ser líder aqui no Galpão. Por isso é que eu tenho falado recentemente que se você quer servir aqui no Galpão, mas você não tem tempo de estar nessa sala, dificilmente você vai ser um líder aqui no Galpão. Porque eu tenho percebido que se as pessoas não sentarem para nós conversarmos, uma hora ou outra essas pessoas não vão entender aquilo que Deus está colocando no meu coração. Então eu preciso que as pessoas que querem servir junto comigo se sentem comigo para a gente pensar junto. E quando eles entendem a visão, quando eles entendem o propósito, aí nós caminhamos com bem mais facilidade. Então quer dizer que o seu objetivo é formar líderes aqui que entendam a visão e o propósito para que sigam alinhados nesse caminho. Um dos maiores problemas que as igrejas têm hoje é justamente essa questão de criar novos líderes. Eu já conversei com vários pastores, eles dizem, abrir congregações, abrir campos, igrejas,
criar células é muito complicado, porque as pessoas acabam se rebeliando, acabam saindo. Mas por que isso acontece? Isso acontece justamente porque as pessoas que são colocadas para se tornarem pastores em outras cidades, eles não entenderam a visão do pastor. Então, uma hora ou outra, eles não vão concordar. E a discórdia vai gerar divisão. Então, o nosso planejamento hoje é primeiro sentar com as pessoas, passar a visão para que elas comprem a ideia. E comprando a ideia, elas vão decidir se querem ficar ou não. As que dizem, pastor, estou junto, então essas pessoas eu sei que elas entenderam. Então, dificilmente eu terei problema com elas no futuro com relação à questão de divisão da igreja. Pronto, vou deixar eu te perguntar, desculpa aí. Mas só mais um pouquinho, explica pra gente como é a organização, como se dá a organização do galpão. Elton falou que ele faz parte da diretoria, o que seria essa diretoria? Como é que funciona a hierarquia organizacional aqui do galpão, para a galera entender? A diretoria, ela é o meu grupo de mentes pensantes. As pessoas que eu sento com elas, que dentre elas está Elton, você e nosso irmão Mateus e nossa irmã Gabi Costa. Então, com essas pessoas a gente planeja, a gente pensa, cara, a conferência em Vertentes seria legal? Uma conferência em Santa Cruz seria legal? O tema é esse. Então a gente discute ideias, a gente discute as questões mais sérias acerca de regimentos, criações de regimento, implantações de ONG. Então, como nós iremos fazer? Então, com esse grupo, com essa diretoria, a gente pensa, nós não somos uma igreja episcopal. O que é uma igreja episcopal? Que quem dá as ordens é apenas o pastor, que quem determina tudo é o pastor, não. Sempre que eu tenho uma ideia como pastor, eu levo para esse grupo e a gente senta, a gente analisa. Algumas coisas eles concordam, outras não concordam, e isso me faz rever se devo avançar ou não com relação a esses projetos. Então eu tenho essa equipe, que é uma equipe pequena de 5 pessoas, e nós temos também uma equipe de planejamento. Essa equipe de planejamento ela é composta por 12 pessoas, que a gente se senta, nós sentimos acho que há 2, 3 meses atrás, e nessa equipe de planejamento a gente tem jovens, a gente tem mulheres, a gente tem homens que estão dentro dos departamentos da igreja, e a gente senta para pensar, o que é que vocês acham para os homens esse trabalho, para as mulheres, para os jovens. E com essa equipe de planejamento, a gente senta, digamos que 3, 4 vezes no ano, apenas para ouvir esses representantes, digamos assim, dos nossos grupos, para que assim a gente, desses departamentos, dessa palavra, para que a gente consiga entender realmente o que seria mais viável para implantarmos com as mulheres, para os homens. E então, aí de fato é que se dá, digamos, a nossa composição de diretoria, né? Show de bola. Quais são os ministérios que tem aqui no galpão? Eu quero trabalhar. Quais são as áreas que nós temos aqui no galpão que as pessoas podem servir? Eu falei aqui de departamentos, mas fazendo só uma correção. Eu já passei por várias igrejas, eu me converti com 19, estou com 41, então tenho aí seus 20 anos, a 21 anos. E eu sempre percebi que quando a igreja ela se divide muito no aspecto de departamento de mulher, departamento de homem, departamento de jovem, departamento de adolescente, você acaba criando um monte de igreja dentro de uma igreja só. Porque quando você faz o culto de adolescente, aí os outros não vêm. Você faz culto de mulher, os homens não vêm. Então a gente quis desfazer essa ideia de departamentos. É tanto que todos os nossos projetos, conferências, aqui não há conferência de jovem, nem de casado, nem de solteiro, aqui é a conferência do galpão. Porque o nosso objetivo é fazer com que todos estejam envolvidos, todos estejam participando dentro dessas questões. Então, pastor, é claro que nós temos um líder de jovem, a gente tem um líder de casais, um líder de mulheres, que vão direcionar alguns trabalhos em pequenos grupos, mas quando se trata do coletivo da igreja, a gente não faz essas divisões. Todo trabalho aqui no galpão é para a igreja, independentemente da faixa etária, seja ou se é casado ou se é solteiro. E com relação à questão dos ministérios para servir, inclusive nós estamos para anunciar para a igreja o nosso aplicativo, onde nesse aplicativo, você que faz parte aqui do galpão, vai poder entrar no aplicativo lá pela Play Store, e você vai ver os nossos grupos de voluntários. Então, eu quero servir no Ministério Infantil, então você vai clicar lá e vai ser feita uma avaliação de você. Eu quero servir na recepção da igreja, eu quero servir na questão da limpeza da igreja, eu quero servir no departamento de mídia da igreja, eu quero servir
eu quero trabalhar na igreja. Então nós iremos criar vários grupos lá, lanchonete, recepção, limpeza, trânsito, onde você vai clicar lá e você vai estar participando. Pastor, e quanto tempo de ministério, de igreja eu preciso ter para estar ajudando na igreja? Nenhum. Você precisa apenas dizer: pastor, eis-me aqui. Ontem estava na recepção trabalhando nosso irmão Caio. Caio converteu-se recentemente no nosso luau, né? E já estava participando, convidamos, galera, vamos participar. E ele veio participar dos bazares, ajudar na seleção das blusas. E ontem estava trabalhando ali na portaria. E para mim isso é muito gratificante, porque a partir do momento que a pessoa que está chegando, ela encontra espaço para trabalhar, ela vai entender que tudo que nós estamos construindo não é de um pastor, não é de uma diretoria, é da igreja, é deles. Então por isso é que todos têm liberdade para trabalhar, todos. Que a visão é de família mesmo. A visão é de família. E é interessante essa visão de família, porque quando nós tratamos a igreja como uma família, se você é filho, não importa se você nasceu antes ou depois, é filho e tem o mesmo direito que os demais, né? Algumas igrejas pecam no aspecto de dizer: eu tenho 30 anos aqui dentro, eu tenho 20 anos, então eu tenho mais direito que você que chegou agora. Não, cara. Se isso aqui pertence a Deus, todos são filhos. Não importa se um chegou primeiro ou outro depois. Então assim, todos têm o direito de estar trabalhando, de estar servindo, de ser voluntário no reino de Deus e contribuir para que realmente o progresso do reino aconteça nessa cidade. Paulinho, falando um pouquinho sobre os nossos projetos, nós somos uma igreja muito nova ainda, nós temos só 5 anos, e eu acho que o tanto que a gente já viveu, parece que a gente já tem 25 anos de existência já, mas nós só temos 5 e nós já temos 2 projetos muito solidificados, que é o projeto lá da igreja de Vertentes, e nós temos a nossa base missionária aqui, que é um dos nossos projetos sociais. Eu queria não só que o senhor falasse sobre esses 2 projetos, mas também que o senhor falasse sobre a importância do social para a igreja, não só na igreja como um todo, mas para o galpão, porque às vezes a gente pensa que trabalhar na igreja é só trabalhar dentro da igreja, subir num palco ou até mesmo arrumar uma cadeira, sendo que a gente tem tantos projetos sociais fora para poder atingir. E eu queria saber do senhor também quais são os projetos futuros para o galpão. Como é que o senhor vê o galpão daqui a 5 anos em relação a esses projetos fora do nosso templo aqui, fora do nosso local de culto? Com relação aos projetos sociais, a nossa base, quando nós iniciamos a igreja, como eu tenho 20 anos de cristão, quando eu cheguei no galpão eu estava com 17 anos de igreja já, né? Tinha servido muito tempo ali na Assembleia de Deus Canaã, servi um ano ali no Vale da Bênção Central, pastor Mauro, Vale 2 aliás. E uma das grandes dificuldades que a gente sempre vê ainda hoje dentro das igrejas é a questão social, é o trabalho social. E todas as vezes que eu chegava para conversar com um não crente, eu percebia que o fato da igreja não ter um trabalho social, isso fazia com que eles olhassem para a igreja com um olhar de: vocês é um gigante de uma perna só, vocês deveriam se importar mais com a questão social. E eu entendo que a questão social é um princípio da máxima do cristianismo, que é amar ao teu próximo como a si mesmo. Então quando eu, como pastor, como líder, eu motivo meu corpo, minha igreja, a querer trabalhar no social, eu estou incentivando eles a querer se importar pelo próximo. Então, vamos recolher alimento, não para mim, para quem está precisando. Dia das crianças, vamos recolher alimentos, não para nós, mas para quem está precisando. Então, você vai educando a sua igreja a eles deixar de olhar para si próprio, para o seu próprio umbigo, e começar a olhar para as necessidades de fato do próximo, do outro. Então, a iniciativa que Deus nos trouxe ao coração de iniciarmos esse trabalho social, ele de fato tem sido muito útil na igreja Galpão, porque eu tenho percebido que tem servido como uma base missionária, literalmente, para forjar novos missionários, para fazer com que as pessoas se sintam importantes. Nós temos talvez 20 ou 30% da nossa igreja está envolvida nessa base missionária, e Deus tem me mostrado o seguinte: eu não preciso fazer missões na África, eu não preciso nesse momento fazer missões no Maranhão, ou seja, eu estou dentro de um local onde a minha cidade precisa de missões. Há pessoas na minha cidade que precisam de ser acudidas, de ajuda. Então eu entendo que quando nós como missionários entendemos que aonde eu estou é o lugar para eu evangelizar, aí nós de fato começamos a cumprir o ito do Senhor. Então imagina se em cada localidade, se a igreja que está em Jataúba, se a igreja que está no Brejo, a igreja que está na África, se
toda igreja implantada no seu local, ela fizer missões na sua própria cidade, qual é a necessidade de alguém vir de fora fazer? Não é verdade? Porque quando alguém vai de fora fazer é porque alguém lá não fez. Então, para mim como pastor hoje, eu penso o seguinte: nós estamos recebendo um grupo de missionários em Santa Cruz. E eu perguntaria, e não tem missionário aqui para fazer? Não tem pessoas aqui para fazer? Precisa mandar de fora para cá? Então tem muitas igrejas de Santa Cruz. O que nós precisamos é de fato motivar as pessoas a entenderem. Cara, vamos trabalhar no nosso contexto. E aquela comunidade ali, chamada Comunidade do Papelão, é literalmente para nós uma África. Porque lá nós temos crianças carentes, lá nós temos famílias carentes, lá nós temos pessoas que estão literalmente à margem da sociedade. Então, se a gente quer ampliar, evangelizar, tem um lugar melhor do que aquele. A gente fez no nosso dia 12 agora, uma galera do Galpão fez uma festa linda naquele local lá. A gente viu lá mais de 400 crianças. E era o dia das crianças, ele sabia que era festa. Qual era a roupa que ele estava vestido? O shortzinho, sem camisa, descalço. Mas por quê? Porque não tinha. Então assim, eu acho que é de suma importância olharmos para o contexto que nós estamos inseridos. E esse tipo de trabalho, ele motiva, ele faz a igreja de fato ser reconhecida como uma igreja autêntica e verdadeira. Eu diria que a nossa base missionária, a nossa ONG, ela hoje é um selo no nosso ministério. Ela nos dá autoridade para falarmos acerca de projetos, né? E com relação a vertentes é um trabalho de implantação de igreja, de fato, né? E que Deus nos entregou. Até estava comentando ontem com o pastor Misael. Eu, como pastor, não tinha intenção de abrir igreja em vertentes. Não estava no meu planejamento, porque eu entendo que igreja é um filho. Se você não tiver condições de criar, não invente de ter, né? Então é isso. E mas vertente foi o seguinte: imagine de manhãzinha você abrir a porta da sua casa e de repente está uma criança chorando lá. E aí, o que é que eu faço com essa criança? Eu fecho a porta, faço que não estou vendo, ou coloco para dentro e dou de mamar, né? E na realidade, o que vertente foi isso. Nós fomos a vertente apenas para fazer uma ação de evangelização. Não era o objetivo ficarmos em vertentes. Mas nós chegamos em vertente e de repente tem 100 pessoas na praça. Quando a gente marca para o segundo evangelismo, o pessoal está nos esperando lá. Então você vê a sede do povo, a fome do povo por algo de Deus. Ao ponto de, depois de 4 ou 5 evangelismos lá, a irmã ligar e dizer: pastor, precisamos de um lugar aqui, porque não dá mais para ficar no meio da rua, está chovendo, o povo quer congregar. Aí foi que de fato demos início ao nosso galpão, ao Galpão Home, e tem sido algo realmente extraordinário. Até observando o início dos cultos no domingo lá, nós percebemos que com muita rapidez nós iremos precisar de fato alugar um local maior, não no primeiro andar agora, de fato térreo, para a gente iniciar trabalhos mais fortes no sentido dos domingos, no culto de domingo. E respondendo a terceira pergunta com relação a como eu me vejo daqui a 5 anos, cara, Deus tem falado no meu coração o seguinte: Paulinho, esses 5 anos foi implantação, foi fortalecendo a base. Agora, e você é engenheiro, vai me dizer ou não, o processo da base, do alicerce, é rápido ou demoroso? Demora, né? Demora e é muito e custoso, importante. né? Sem contar que é um... E você não vê resultados, porque depois enterra tudo e ele fica lá embaixo. Justamente. Não vê resultados aparentes. Né? Então Deus, ele tem justamente falando dessa forma no meu coração, que esses 5 anos foi de fato plantando os alicerces, cavando tudo direitinho, para agora de fato iniciar a grande construção que de fato talvez seja visível diante das pessoas, né? O meu objetivo como pastor é que nesse galpão aqui, nós temos a capacidade para 200 pessoas sentadas, é que no mínimo nós temos 3 cultos no domingo. Quando a gente chegar a 3 cultos por domingo, aí a gente procura a dona e diz: minha irmã, está pequeno o ambiente, vamos agora fazer o nosso galpão para 1000 pessoas sentadas. Mas esse é o meu princípio. Eu quero daqui a 10 anos que exista aqui em Santa Cruz um grande galpão, que seja um local que seja... Aqui nós venhamos fazer nossas conferências, que seja o nosso CT realmente ali, para a gente se organizar e assim, de fato, poder pregar e discipular muitas pessoas nessa cidade. Já estamos quase chegando aqui para a reta final. Eu vou fazer só mais uma pergunta e vou abrir 3 perguntas para vocês aí, beleza? Então, quem tem alguma pergunta, depois levanta a mão e a gente vai fazer para o pastor. Você também que está em casa nos acompanhando pela internet, se tiver alguma pergunta, manda aí
pelo YouTube, que a galera da mídia, o nosso terceiro... Não posso falar isso não, né? Eles vão repassar pra gente aqui. Então, Paulinho, recentemente você fez uma viagem pra Jampa. Tava lá, né? Pastor Coutinho, não pode não, né? Você fez uma viagem para João Pessoa, para uma conferência lá. E Elton também acabou dizendo que nós temos 5 anos, mas parece que temos 25. Eu creio que seja pela solidez, né? Pela nossa estrutura, que ser bem mais avançada do que outras igrejas aí que estão há anos na cidade. Eu creio que nós somos espelho para outros ministérios aí. A gente tem muitas coisas avançadas. Então, qual a importância, Paulo, de estar indo em outros lugares fora? Por que vai fazer isso? O que você visa indo, por exemplo, em conferências ou em outras igrejas, em outros estados? Qual é a finalidade e o propósito em relação a isso? Para responder a sua pergunta, eu vou contar uma historinha. Diz que certa vez um homem, ele reservou um certo período e ele foi para uma floresta. E ele disse, cara, eu vou derrubar árvores. Eu quero aqui ganhar dinheiro derrubando árvores, né? Fazendo madeira, estacas e tal. E no primeiro dia, aquele homem trabalhou um dia bem intensivo e ele derrubou 20 árvores. E ele disse, quando terminou o dia, ele disse, 20 árvores, amanhã eu vou me levantar uma hora mais cedo, porque eu quero superar a minha meta de 20 árvores por dia. E quando foi no segundo dia, aquele homem se levantou uma hora mais cedo e trabalhou o dia inteiro. E quando trabalhou 9 horas, e quando foi no final do dia, ele tinha derrubado 18 árvores. E ele disse, não, como é que pode? Eu trabalhei 18 horas, 9 horas, uma hora a mais do que ontem, e minha produção caiu. Ele disse, vou me levantar amanhã uma hora mais cedo, 2 horas mais cedo. Vou trabalhar 10 horas intensivas para ultrapassar o declínio que eu tive na produção. E no terceiro dia, aquele homem trabalhou 10 horas intensivas, e quando terminou o dia, ele tinha derrubado 15 árvores. E ele começa agora a entrar em crise, porque ele diz, cara, quanto mais eu trabalho, mais minha produção diminui. Primeiro dia trabalhei 8 horas, derrubei 20 árvores. Segundo dia 9 horas, derrubei 18. E o terceiro dia trabalhei 10 horas, derrubei 15 árvores. E ele ficou triste, foi quando ele se deparou com um sábio. E o sábio, percebendo o semblante dele triste, perguntou, o porquê você está abatido? Ele disse, eu não estou sem entender o que está acontecendo na minha produção. Porque eu vim para cá com o objetivo de dar o meu melhor. Primeiro dia eu atingi uma meta de 20 árvores derrubadas. No segundo dia trabalhei 1 hora a mais e minha produção diminuiu. No terceiro dia eu trabalhei 2 horas a mais, 10 horas sem descanso, e minha produção diminuiu mais ainda. Quanto mais eu trabalho, mais minha produção cai. E o sábio fez apenas uma pergunta. No segundo dia, você afiou o seu machado? E ele disse não. Então, a queda de produção daquele homem dava-se pelo fato da ferramenta que ele estava utilizando ter perdido o corte. No primeiro dia, com o machado bem afiado, ele derruba 20 árvores com facilidade. Mas esse machado perdeu o corte. Ele já não conseguiu produzir tão bem no segundo dia. E no terceiro dia, o seu machado, quanto mais ele batia, menos árvore ele derrubava. Moral da história, um pastor ele precisa se reciclar. Um pastor ele precisa aprender, ele precisa viajar, ele precisa ler. E nessa conferência que nós fomos de pastor discipulando pastores, a gente percebeu, porque nós aprendemos com homens que estão ali na nossa frente, com uma visão, lendo, ouvindo os melhores do mundo. E aquela conferência foi de muita importância, porque nós aprendemos muito e a gente pôde perceber o quanto é importante, de fato, pastores, líderes, de fato, estar afiando constantemente, todos os dias, o seu conhecimento, a sua forma de agir no reino de Deus. Então, no reino de Deus eu não posso mudar os princípios da palavra, mas os métodos os quais eu vou implantar para fazer a igreja crescer, isso sim eu tenho que estar buscando informações todos os dias. Só mais uma coisinha, fala um pouco sobre o nosso propósito, que você falou que foi criado um propósito na classe, no Servant School, né? A classe de líderes. E eu queria que o pessoal colocasse na tela aí o propósito do Galpão e você explicasse, lesse um pouco e explicasse para a galera aí, para a gente entender qual realmente é o propósito do Galpão. Vou dar as costas para vocês. Esse propósito, para criar esse propósito aí, não foi apenas eu como pastor que criei. Nós estávamos uma classe com 15 pessoas e a gente criou
3 ou 4 grupos para discutir acerca de um texto que eu passei para eles. E nesse momento que a gente passou, eu acho que o pastor Miguel Neto está me ligando aqui. Deixa eu mandar alguém. Pessoal, vem aqui, por favor. Mexe aqui no meu WhatsApp aqui. E nós separamos aí 3 ou 4 grupos para eles pensarem. E é interessante que todos os grupos pensaram literalmente a mesma coisa. Todos enxergaram o mesmo caminho, né? Então, depois da gente juntar, esse é o nosso propósito de igreja, né? Nossa família nasceu para alcançar todos através do amor de Cristo. Então, o objetivo é alcançar a todos. E como ferramenta, claro, o amor de Cristo, né? Para ser um lar de pessoas imperfeitas. Ou seja, aqui não é lugar de pessoas perfeitas, né? Cristianismo, na realidade, é um lugar de pessoas imperfeitas, né? Por isso é que João vai dizer: aquele que não tiver pecado é mentiroso e Deus não habita nele. Então, o cristianismo é literalmente uma religião de imperfeitos, né? Então, para ser um lar de pessoas imperfeitas que busca redenção, ou seja, perdão de pecados, melhoria de vida na pessoa de Cristo, que busca redenção e santificação, desfrutando da graça do nosso Deus, para preparar gerações que anunciam o Evangelho e não tenha nada superior a Jesus. Então, literalmente, aí está o nosso propósito de vida, né? Sermos uma família, entendendo nossas perfeições, mas que buscamos a redenção e que temos como meta, de fato, preparar gerações, preparar pessoas, fazer com que todos entendam que não vale a pena ser cristão se eu não amar a Deus acima de tudo e não amar o meu próximo como a mim mesmo. Então nós precisamos entender isso. E literalmente trabalhamos essa ideia. Eu fui numa igreja o ano passado, uma igreja muito bonita em Natal. E quando eu cheguei naquela igreja, acho que umas 12 pessoas aqui no nosso galpão. E quando terminou o culto, eu olhei para aquela igreja e disse: esse é o modelo de igreja que eu não quero para a minha. Por quê, pastor? Porque nós estávamos em 12 pessoas visitando aquela igreja. E quando terminou aquele culto, ninguém dirigiu a palavra a nós. Ninguém. A igreja era muito grande, então ela tem um espaço social. E nós nos sentamos lá nos sofás e ninguém foi lá para dizer: vocês são de onde, pessoal? Ah, de Santa Cruz, coisa boa ter vocês aqui. Deixa eu mostrar a igreja a vocês. Então, eu observando como aquelas pessoas se comportaram, eu disse: Deus, eu não quero que minha igreja seja fria e apática desta forma. Então, o meu objetivo é que nós, de fato, sejamos uma família. E aqueles que cheguem, sintam-se totalmente em casa. Por isso que eu digo: você tem toda a liberdade. Pastor, eu cheguei agora, mas eu queria trabalhar. Eu não vou olhar para você e vou dizer: não, meu irmão, você não pode. Você vai ter que ficar alguns meses. Não, você vai vir. Tem o que fazer. Vem servir no trânsito, vem servir na recepção, na lanchonete, na cozinha. Você vai estar aprendendo e ao mesmo tempo servindo o reino de Deus. Então esse é o nosso objetivo e o nosso propósito, é de sermos nessa cidade de fato uma grande família. E é claro, toda família tem suas imperfeições e nós não somos diferentes. Não somos perfeitos, mas lutamos observando para as Escrituras para sermos de fato um modelo onde outros de fato possam olhar para nós e de fato assim dizer: cara, eu quero ser igual a essa galera. E Elton tinha perguntado: pastor, daqui a 5 anos, cara, daqui a 5 anos eu quero ser modelo nessa cidade. Eu quero que o galpão seja modelo para que outros cheguem aqui e digam: cara, nós iremos copiar, nós iremos seguir os passos de vocês para levar isso para outro local. Daniel Cosmo fez um storyzinho da igreja. Aí uma pessoa comentou lá em João Pessoa: quando é que essa igreja vem para cá? Aí Daniel disse: estou orando, estamos orando. Então assim, eu creio sim que Deus ele vai nos levar para outro local, mas claro, quando nós tivermos uma equipe de líderes, de pastores bem capacitados, para que assim possa dar continuidade à boa obra que Deus de fato já iniciou. Aplauda ao Senhor por isso. Amém. Vocês perguntam, não? Alguém tem pergunta? Olha, o microfone vai ser passado aí para vocês e vocês vão ter a oportunidade de perguntar ao pastor, viu? Só não perguntar a idade dele não, que ele não gosta de responder não. Mas ele já falou no começo. Eita. Falou não. Falou, ele disse falou que tem 41, rapaz. Olha, faz a tua pergunta ao pastor. Você que está em casa pela internet, manda a pergunta. Levanta a mão aí, quem quer fazer a pergunta ao pastor? Gente, pelo amor de Deus. Fernando aí. Começa, Fernando, que a galera tá com vergonha. Galera, gente,
Vocês estão em casa aqui, ele acabou de falar que aqui é uma família. A hora é agora. Boa noite, paz. Diga seu nome e a cidade onde você está falando. Meu nome é Fernando, daqui de Santa Cruz, capital da moda. Pastor, como é que o senhor pretende lidar com a questão da igreja ser uma igreja não apenas dentro das quatro paredes, mas fora das quatro paredes, dando o entendimento que somos uma igreja nova, com poucas pessoas ainda capacitadas, mas tem aquela máxima, né? Deus não está atrás dos capacitados, está atrás dos disponíveis. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Fernando, desde o início, a nossa igreja ela tem já uma característica de sermos uma igreja que trabalhamos fora, né? Digamos assim, que para melhorar essa nossa visão de evangelismo fora, eu diria que nós iremos intensificar mais cultos dia de domingo fora. Eu tenho um desejo que eu não fiz ainda, mas eu tenho um desejo de, em um domingo desses, fechar a igreja e dizer, pessoal, o culto hoje vai ser lá na 29. Então, assim, para quê? Para que as pessoas entendam que nós fomos chamados para fora, não foi para dentro. Então, nós temos que entender que o nosso objetivo é, de fato, irmos para as praças, irmos para os... Vertentes nasceu assim, né? Vertente nasceu de um culto na praça, sem som, sem microfone, apenas um violão e um carrom. E ali tinha 100 pessoas. Nós tivemos alguns movimentos que nós fizemos pós-culto, no domingo e antes do culto, que foi justamente na 29 ali, quando nós, uma hora antes do culto, a gente foi para a 29, para como é que chama aquele local? Pracinha de estudantes. A antiga pracinha do estudante, e nós fomos para lá uma hora antes do domingo, nós fizemos um evangelismo lá. E aquele evangelismo rendeu 8 pessoas que se converteram no mesmo dia aqui. E fizemos a outra semana pós-culto. Terminamos o culto 9 horas e fomos para lá. Nem todos foram, mas uma galera foi e fizemos uma grande evangelização. Então eu diria que uma das características nossa é sermos igreja fora. E em nome de Jesus nós iremos ampliar muito mais isso, né? Inclusive, junto com você, estamos alinhando uma ideia para irmos para as praças e trazermos um grande movimento para que a gente assim consiga falar com aqueles que não estão vindo para cá. Então, se eles não estão vindo, a gente vai lá, né? Se a montanha não vai a Maomé vai a montanha, né? É isso aí. Mais alguém, pessoal, tem alguma pergunta? Eu. Aqui. Quem? Marília. Oi. Levanta a mão aí. Aí, Marília. Depois tem Renata também, quer fazer uma pergunta. Boa noite, graças e paz a todos. Bem. Eita, assim não, minha vida está muito grande. Como o senhor falou aí, né, que tem o desejo de ser igreja além do templo, das quatro paredes. A gente sabe que o nosso ministério inicialmente começa na nossa casa, na nossa cidade. Mas teria alguma possibilidade futuramente de o senhor se reunir com outras igrejas também de outra cidade? Exemplo, Jataúba, já que vocês têm um convívio com o pessoal da Quadrangular lá, se reunir e fazer um PG na praça lá, Taquaritinga, aqui pertinho, Toritama, em cidades vizinhas, Brejo também, para que assim também vocês possam não somente atrair pessoas daqui, mas também de outras cidades. Não no intuito de atrair, mas de levar a palavra de Deus para essas pessoas, porque, pelo menos em Brejo, a única igreja que se movimenta lá é a Quadrangular. Inclusive, vai ter o Radical lá, próximo mês, que eles chamam de Radical. É uma célula na praça, né, que eles fazem, e é só uma vez no ano que eles fazem isso. Então, querendo ou não, acredito que em outras cidades também tem essa carência de ser igreja além, porque tem muitas pessoas que sentem a vergonha de entrar dentro de uma igreja e ser julgado. Então, seria uma estratégia de atrair aquelas pessoas também. Sim, sim. Para fazer isso em outras cidades, nós precisamos justamente de igrejas parceiras, né? Para que essas igrejas elas dêem continuidade naquilo que vai ser feito lá. Com relação a Jataúba, o próprio pastor Fábio tinha me convidado para nós fazermos um impacto também lá de evangelismo na praça, e pelo motivo ou outro ele desmarcou esse trabalho. Então tem já essa facilidade de nós estarmos ali junto com o pastor Fábio, já que somos parceiros nesse aspecto. Não há dificuldade, se os pastores convidaram, nós iremos. Em Caruaru nós temos aliança com o pastor André, e às vezes conversamos com Isaías, bora fazer um impacto aí, cara, nos convida. A nossa igreja, a gente gosta muito de fazer isso.
né, não estamos fazendo porque os pastores não estão convidando. Se convidar, o galpão está pronto aqui para ir para lá. A gente chama o ônibus, pega a galera e parte para lá. E no Brejo tem uma missionária lá para o nome de Marília, que a gente está orando para essa mulher se despertar e a gente colocar uma célula lá. Mas em nome de Jesus, em 2023, a gente vai começar uma célula em vertente, em Brejo, né, com a nossa missionária Marília lá. E iniciar lá, dar um apoio e quem sabe daqui a alguns anos iniciar também um trabalho forte lá no Brejo, através da sua vida, né, naquele local. Mas sim, nós temos toda essa liberdade. Eu gosto muito de praça, cara. Eu me sinto muito à vontade pregando numa praça. Eu não tenho vergonha nenhuma de sentar numa praça, de gritar numa praça, de chamar as pessoas. Eu sinto-me talvez mais confortável do que no púlpito da minha igreja, porque de fato as pessoas que estão ali precisam urgentemente de fato ouvir acerca de Jesus. Ok? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Renata também ali quer fazer uma pergunta. Boa noite, eu sou Renata. E eu queria saber como foi lidar com as críticas no início do Galpão. Porque, assim, é uma igreja que foge totalmente do padrão das igrejas aqui da cidade. E eu estou no Galpão faz 2 meses, eu acho. E quando eu era de outra igreja, que era mais tradicional, eu ouvi muito assim, não é para ir para aquela igreja de parede preta, não. Quem for para aquela igreja está disciplinado. E hoje eu sei que ainda existe algum preconceito de algumas igrejas, só que no início havia bem mais, né? Porque você disse que era da Canaã, já foi pentecostal, e eu sei que foi totalmente uma visão bem distante do que você viveu e do que muitos aqui que saiu de outras igrejas acredito que também viveu. E eu queria saber como foi lidar com isso, porque assim, receber crítica não é muito bom não, né? É um negócio que desestimula e você não parou, continuou, tanto que está aqui hoje. Uma das coisas que mais surpreende, eu deixo as pessoas em choque, é quando eu falo que eu era um pastor da Assembleia de Deus, né? Eu era o co-pastor da Assembleia de Deus. O cara, Assembleia de Deus, irmão. De 2 em 1, ou ele faz uau, ou ele faz o que aconteceu com você. Mas tinha que ver a foto de Paulinho, quando era pastor da Assembleia. Paulinho usava uma camisa social maior do que essa aqui. Respondendo a tua última pergunta, e talvez contando como nasceu o Galpão, 17 anos eu fui co-pastor na Assembleia de Deus. E depois fui para o Vale, onde já tinha um pouco, era uma igreja um pouco mais liberal no aspecto de vestimentas, né? Mas ainda igrejas muito conservadoras ainda, né? Eu lembro uma vez que o pastor Mauro botou uma ordem lá que ninguém poderia ir para o estúdio ensaiado de short. E isso, então você tira, não, só pode se for de calça, né? Uma vez na Assembleia de Deus, o pastor disse, só pode entrar na igreja se for de calça. Então assim, eram umas regras bem... Receita Federal, né? Então assim, aí de repente eu fui para um evento em Recife, isso em setembro de 2017. Um irmão tinha me feito na realidade, Ítalo Montenegro, que vai cantar hoje, ele era o meu funcionário, trabalhava no meu financeiro comigo. E ele disse, Paulinho, já pensou uma igreja aqui em Santa Cruz que tivesse uma parada voltada para a adoração, que até então não tinha, que fosse totalmente voltada para a adoração, que a galera se envolvesse, que atraísse esses jovens da cidade e tudo. E a gente começou a sonhar acerca disso. Cara, seria interessante. Até que na época, essa ideia eu comentei com o Erivonaldo, e ele disse, Paulinho, se tu topar, eu topo. Nós falamos com o pastor na época, que nos dava cobertura, o pastor Mauro, e o pastor disse, Paulinho, a ideia é boa, vamos estar para frente. Alugamos um galpão com a autorização do pastor da época, compramos som e fizemos um investimento. E nesse mesmo período eu fui para um congresso, uma conferência do Dunamis em Recife, na Igreja da Ponte. A Igreja da Ponte, para mim era muito novo aquilo, porque eu nunca tinha ido numa igreja toda preta. Quando eu falo toda preta, é tudo preto. O piso é preto, a parede é preta, o teto é preto, as caixas, tudo é preto. E quando eu cheguei naquele ambiente, eu comecei a dizer, bicho, será que eu estou me perdendo mesmo? Rapaz, eu acho que os irmãos estavam me criticando, estão com razão, porque ver eu não vim parar. Uma galera loucona de cabelo, de cocó, de brinco, tatuagem e tal. Só que teve uma coisa que foi muito forte em mim, porque quando começou o momento do louvor, não teve um hino que dissesse você vai ter vitória.
Era só hinos cristocêntricos que falavam de Jesus. E aquelas 1000 pessoas louconas que eu estava julgando que não era crente, eles estavam prostrados de joelho adorando Jesus. Eu fui, uau, cara, eu quero isso para minha igreja, eu quero isso para minha cidade. E na hora ali Deus falou no meu coração, leve isso para lá. E na hora que Deus falou no meu coração e eu vi a visão, eu sabia que os meus maiores críticos seriam os crentes. Mas, cara, os crentes não vão entender isso não. Por isso é que eu respeito demais quem não entende a visão. Quem diz, rapaz, eu não entendi não. Não, beleza, fica na tua, que eu fico na minha, né? Então assim, só que a nossa proposta era de fato atrair um público que a Assembleia de Deus, por melhor que seja, não estava atraindo. Era atrair um público que, por mais que a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, sejam igrejas maravilhosas, não conseguia atrair um certo grupo da sociedade atual. Então, nós criamos o Galpão com o objetivo de não tirar ninguém da igreja de ninguém. Nossa proposta, bora botar uma proposta bem diferente, porque não tira ninguém da igreja de ninguém. Então, não era atrair crente da igreja de ninguém. Era atrair uma galera que não se encontrava nas igrejas, que não se encaixava nas igrejas. E iniciamos o nosso Galpão em 2017. Com a nossa primeira reunião tinha 7 pessoas. Tinha 11, mas só 7 de fato fazia parte. Só que na nossa terceira reunião, a gente fez um culto top. O culto top ele deu 150 pessoas. Num galpão escondido, que até para encontrar até o GPF se perde, né? E assim, deu 150 pessoas no nosso culto top. E a gente percebeu que estava fluindo. Fizemos conferências naquele primeiro ano. E Deus foi fortalecendo, a galera foi vindo, as pessoas foram se convertendo. Uma das coisas que mais chocou o religioso foi a ideia de galpão. Achou por que galpão? E eu disse, cara, a ideia de galpão era justamente fazer com que as pessoas que estavam traumatizadas com o nome igreja. Por quê? Porque a gente falava com algumas pessoas que diziam, cara, eu até gosto de Jesus, mas da igreja não. Igreja é lugar de religioso, é lugar de... Então, o nome igreja, ele estava colocando, e até hoje, ele espanta algumas pessoas. Então, numa conversa, digamos que informal, disse, cara, vamos tirar o nome igreja, bora. Colocar só o nome Galpão. E algumas pessoas não entenderam, mas deu muito certo. Porque a gente começou a atrair justamente um grupo que não se identificava com a igreja. Vamos para a igreja? Não, misericórdia, igreja não. Mas vamos para o Galpão, a galera vinha. Só que quando chegava no Galpão, era uma igreja, culto, era um lugar que Deus falava. E isso, de fato, foi o nosso objetivo e pegou e até hoje permanece. E é isso, e acho que vamos permanecer com essa ideia de Galpão, né, de entendendo e trabalhando sempre para as pessoas, passando a ideia de que a igreja somos nós. A igreja não é lugar, não é objeto, não é estrutura humana, mas a igreja é pessoas. Se nós estivéssemos agora nesse momento fora do galpão, estaria a igreja ali fora do galpão. Então o objetivo era desconstruir a ideia de igreja, paredes, e de fato entender que igreja é pessoas e valorizar mais pessoas do que de fato coisas. Então isso foi o objetivo nosso no início. Inclusive, a gente chegou nesse embate esses dias, não foi, a respeito sobre o nome Galpão, porque às vezes muitas pessoas passavam aqui de frente e como aqui era antes uma casa de show, não sabia o que acontecia aqui dentro, se era show, se era alguma festa ou se era realmente culto. Teve um dia que eu estava aqui no bazar, estava aqui sentado na portaria e passou uma moça. Aí a porta estava aberta, ela passou, aí olhou e foi embora. Depois ela voltou e perguntou, aqui é uma igreja? Ela disse sim, ela perguntou qual é os dias de culto. Eu falei para ela e nesse embate a gente tentou encontrar um nome que a gente não precisasse estampar o nome igreja para poder identificar que nós somos uma família cristã. E foi justamente isso que a gente encontrou, né? Para poder as pessoas passarem aqui e ver uma placa, mas não ver o nome igreja, Galpão, mais um para o teu reino, mas que soubesse que aqui era um local de culto. Então foi onde a gente chegou no nome de família cristã, que a gente sempre trata muito aqui as pessoas como família, a gente fala muito sobre família, e eu acho que esse é o nome que mais se encaixa com o nosso perfil, é família cristã mesmo. Então, não sei se isso vai ser registrado, mas a partir de hoje, quando alguém perguntar para vocês, qual é o nome da igreja de vocês? Vocês podem dizer Família Cristã Galpão, mais um para o teu reino. Eu sei que parece um tema de redação do Enem, mas eu acho que é o que mais se encaixa com o nosso perfil hoje em dia. É justamente
fugir desse nome igreja para que as pessoas não fujam da gente, mas abraçar o cristianismo, abraçar Cristo como se nós fôssemos uma família de verdade. E é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que todas as pessoas que cheguem nesses próximos 5 anos, de fato, elas venham e sejam abraçadas por essa família que, como o Elton falou, que somos nós que estamos aqui. Então, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.